Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Boa noite, graça e paz. Boa noite, família Vida. Sejam todos bem-vindos a essa casa, a essa família que não para de crescer, amém? Você pode cumprimentar essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: é um prazer estar com você. Diga para ela aí: é um prazer estar ao seu lado e vivermos juntos nesta noite algo extraordinário da parte de Deus. Deus está fazendo algo muito lindo nessa noite, amém? Amém? Quem deseja mais de Deus aqui? Não, quem deseja mais de Deus nessa noite? Eu fico imaginando Davi oferecendo sacrifício a cada 7 passos, carregando a arca, a presença de Deus. O que você é capaz hoje de sacrificar por causa da presença do Pai sobre a sua vida? O que você precisa nessa noite sacrificar para que Ele flua na sua vida? Feche seus olhos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor deseja fazer algo. Eu sei que o Senhor deseja fluir. Eu sei, amado da minha alma, que a pessoa maravilhosa do Senhor deseja fazer algo nesta noite que nós nunca vivemos. E todas as barreiras caiam por terra agora. Espírito Santo, tenha liberdade para tocar o nosso coração, a nossa mente. Nós estamos agora nos desarmando. Nós estamos agora tirando toda a proteção e pedindo: toca as nossas vidas, ao ponto que nunca mais nós seremos as mesmas pessoas sobre a face da terra. Senhor, existe uma palavra, existe uma direção, existe algo que o Senhor deseja realizar nesta noite. Então nós estamos aqui, Pai. Opera, realiza, nos levanta, muda completamente a nossa história. É o que nós te pedimos, mas também é o que nós te desejamos nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a presença dEle nesta noite? Você pode aplaudir a presença manifesta do Espírito Santo? Aleluia! Pode se assentar. Deus é maravilhoso. Amém? Hoje é a penúltima mensagem de 7. A próxima, vou adiantar para vocês, vai ser algo muito maravilhoso. A igreja irresistível que se humilha. Hoje nós vamos falar da igreja irresistível que se arrisca, amém? Quantos de vocês já se arriscaram na vida? Existem 2 maneiras de você se comportar com a palavra se arriscar. Talvez você se arrisque em um relacionamento que Deus não deu a direção para você. Talvez você se arrisca em um casamento que você não recebeu a direção de Deus. Talvez você se arrisca em algumas áreas da sua vida financeira que Deus nunca pediu para você se arriscar. Existem maneiras de se arriscar que geram tragédias, destruição, que desconecta a nossa vida
daquilo que Deus começou a construir. Eu já conversei e aconselhei com algumas pessoas jovens, queimando do Espírito Santo, jovens cheios da presença, tiveram um encontro com Deus e de repente se envolvem em um relacionamento, em um namoro, e de repente eles vêm buscar conselho e automaticamente aquele que está apaixonado pela presença do Espírito Santo, iniciando esse relacionamento, automaticamente a direção para eles é: não se arrisque agora, não entre nesse relacionamento agora, não é o momento. Pode ser a pessoa, vamos orar, vamos buscar em Deus. A maioria diz que já orou, a maioria diz que já jejuou. Existem alguns riscos que nós não devemos cometer. Existem alguns riscos, né? Tem alguns que se arriscam hoje em trair a esposa, em trair o marido. Esse tipo de risco aí é fatal. É destruição, é ruína. Vai ser em segredo, coitado. Já está revelado. Você está no engano terrível. As pessoas que vivem dessa forma estão no engano. Então esse tipo de risco, nós não é esse tipo de risco. Nós vamos falar de um risco hoje, de uma geração irresistível, de uma igreja irresistível, de famílias irresistíveis, de homens, mulheres, jovens, adolescentes, irresistível, que se arrisca dentro da vontade do Pai, dentro de uma direção. É muito importante nós entendermos, porque nós precisamos se arriscar nessa terra. Nós temos que se arriscar dentro de uma vontade, dentro de uma direção, entendendo que algumas coisas podem acontecer quando você se arrisca dentro de uma vontade permissiva de Deus. É muito tremendo, porque todos nós que estamos aqui, muitas das vezes não queremos arriscar. Você já lutou com Deus? Já lutou, Alessandro? Né? Querendo se arriscar. Querendo se arriscar. Você já lutou com Deus por sentir que Ele queria que você corresse algum tipo de risco? Deus já falou com você, ó, é momento de dar um passo de fé. Correr risco dentro de uma direção de Deus e ouvindo a voz dEle, muitas das vezes vai trazer uma perturbação dentro de nós, principalmente se nós estivermos em um lugar confortável. Nós não vamos querer correr o risco, e muitas das vezes a gente se pega numa guerra emocional, espiritual, porque Deus está nos chamando para algo maior, algo muito mais importante, algo muito mais extraordinário, algo que vai mudar completamente o destino da minha vida, da minha família, dos meus negócios. E talvez nesta noite você vai escutar a voz do Espírito Santo te chamando para arriscar em alguma área da sua vida. E eu espero que cada um de nós que estamos aqui nessa noite possamos ouvir a voz dEle e caminhar e começar a arriscar. Você e eu temos que correr risco. Nós temos que correr risco dentro de uma direção de Deus. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Por quê, Fabiano? Porque o céu define como fé o risco que eu estou pronto a fazer. O céu define como fé, risco que nós estamos tomando dentro da vontade do Senhor. Corremos em nome do Senhor, podemos ver no risco algo
inquietante, talvez assustador, mas quando nos encontramos bem no centro da vontade de Deus, até o risco é seguro. Você pode dizer, até o risco é seguro. No centro da vontade de Deus, tudo é seguro. Qual foi o último risco que você correu dentro de uma direção de Deus? Qual foi o último risco? Pensa aí agora, qual foi o último risco? Você pode dizer arriscar, é expor ao perigo, constante. Toda vez que você está se arriscando, você está exposto ao perigo. É por isso que nós estamos falando de se arriscar dentro da vontade, dentro de um plano, dentro de um projeto do Senhor. E eu quero te incentivar nessa noite. Deus tem planos, Deus tem projetos para a sua vida, inédito, que você nunca viveu. Existe um passo de fé a partir desta noite. Existe uma voz que você vai ouvir nesta noite como você nunca ouviu. Não é uma voz que te acusa, é uma voz que te orienta e te chama para fora, te chama para dar um passo de fé. Tem algumas pessoas que estão aqui que vão sair do serviço. Por que, Fabiano? Porque Deus vai te levar para algo muito maior. Deus vai te levar para algo muito mais grande. Está confortável aí, né? Se você ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite, não endureça seu coração. Deus vai fazer algo muito grande na sua vida, por meio dessa decisão. Talvez essa vai ser a mais difícil de toda a sua vida. Claro que a primeira foi em se aproximar do Pai, e agora a segunda é ouvir Ele e começar a obedecer e a praticar. Diga arriscar. Nós vamos falar hoje de uma história de leprosos que se arriscaram. Lá em 2 Reis, capítulo 7, vamos ler o versículo 3 e o 4 na versão A Mensagem. Está dizendo assim, 2 Reis 7, 3, 4. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parados aqui, aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então, vamos arriscar. Você pode dizer, então, vamos arriscar. Você pode dizer, eu vou arriscar. Amém? Nós vamos sair daqui hoje com a mentalidade de correr risco para o resto da vida. Mas nós temos que entender que a geração que nos trouxe a palavra hoje, que a geração que nos trouxe vida hoje, que a geração que pregou e escreveu o Novo Testamento hoje, correu risco e morreu martirizado, mas acreditou que a palavra que eles transmitiam ia trazer vida, ia trazer esperança. E você está sentado hoje num lugar confortável, aonde nesse exato momento tem pessoas em caverna, tem pessoas correndo, tem pessoas sendo perseguidas por causa dessa palavra que nós estamos ouvindo hoje. No Brasil ainda tem liberdade, mas futuramente vamos ser perseguidos. Glória a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo, João Batista e tantos outros apóstolos e filhos de Deus foram perseguidos. Louvado seja Deus, porque eles nos ensinaram que existe um caminho que nós temos que percorrer. Existe um risco na cidade de Umuarama que eu e você temos que tomar, porque existe uma palavra empoderada dentro de nós. Ela precisa soltar para fora, lá na onde você mora. Lá não tem como porque você tem uma mentalidade vazia, neutra, contaminada, porque aqueles que têm a mentalidade de Cristo não tem lugar que Deus não pode mudar. Não existe a palavra impossível, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Você é capaz de se arriscar? Vamos se arriscar? Se eu ficar, vou morrer. O morno, você já conhece a história. O frio, você também conhece. Então vamos ser quentes, cheios do Espírito Santo, com fogo, amém?
Amém? Então bora, então vamos arriscar, entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Você sabe por que você não corre risco? Dentro de uma vontade do Senhor, porque você tem medo de perder. Você tem medo de perder. Nós estamos jejuando, vocês sabem disso. Algumas pessoas não jejuam porque tem medo de perder o prazer da alimentação. Existem algumas coisas que vai ser eliminado da sua vida. Primeiro, algum peso que você carrega desnecessário. Fabiano, eu tomo remédio. Faz um jejum. Eu não sei. Fala com o pai. Ele vai te orientar. Hoje eu fui lá pesar. E a hora que eu pesei lá, falei, meu bem, 9 quilos. E hoje nós estamos no 20º dia, se eu não me engano. E eu fiquei com aquilo lá, falei, 9 quilos. Senhor, o que o Senhor está tirando de mim? Não é a comida, Alessandro. Não é o peso. É a raiva, é o ódio, é a maneira de se comportar, é a maneira de amar, é a maneira de ouvir e interpretar o que as pessoas dizem. Nesses 40 dias, Deus está tirando algo que a carne atrapalhava o agir de Deus. Nós não conseguimos visualizar, enxergar e ouvir o nosso Pai, dominado pela carne. E onde nós estávamos aqui, e de repente, o Senhor falou, mais 40, eu falei, ô papai, mais 40, beleza, eu vou levantar um soldado junto comigo então. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não tem como ouvir a voz de Deus vivendo o que a carne está fazendo em muitas vidas. Existe uma decisão de arriscar, que você vai começar a perder, mas você vai começar a entrar dentro de uma vontade de Deus, dentro de algo muito grande de Deus. E fazia tempo, eu não me lembro se eu chorei fazendo o que eu fiz hoje. Nós estamos fazendo na parte da janta, o almoço, nada, só na água durante esses dias, sem massa, sem açúcar em nada. O tal do café sem açúcar é ruim demais, é água pura aquilo lá, é o trem ruim. E hoje, comprando alimentação para a noite, eu e a Betina, e eu comecei a orar agradecendo, e eu comecei a chorar por simplesmente ter o alimento. De verdade, eu não me lembro a última vez que eu agradeci e chorei por causa de ter o alimento. Na hora o Espírito Santo falou comigo, é a sensibilidade. Não tem como ser sensível à voz do Espírito, usufruindo do que o mundo tem. Coisa boa, alimentação é coisa boa, nós temos que fazer. Mas existe algo de muito mais importância, de muito mais valor, que é se aproximar do Pai. Você não está jejuando? Não tem problema. Você pode começar hoje. Se arrisca. Faz um propósito. O que nós queremos com isso? Que Ele cresça e que nós diminuamos. Só isso. Que Ele apareça e que nós vamos sumir a cada dia. Que Ele se mova nessa cidade como nunca aconteceu. E eu sei que o que Deus tem é inédito. Nós nunca vivemos. A cidade de Umuarama nunca ouviu falar do que Deus vai fazer nessa cidade. Nunca ouviu falar o que Deus vai realizar na nossa cidade.
Vamos se arriscar? Tem que renunciar para isso. Não temos nada a perder. Depois que você se rende a Jesus, nós não temos nada a perder. Não temos, então nós temos que correr o risco, dentro da vontade do Senhor. Fabiana, existe um risco que você não pode jamais correr, verdade. Existe o risco que você não pode deixar de correr. Você tem que se arriscar em algumas áreas da sua vida, principalmente aquele que te aproxima de Deus, aquele que te leva mais perto do trono, aos pés do Senhor. Você tem que se arriscar. Eu falo para o Brian, você tem que evangelizar. Brian, você já falou para os seus amigos da igreja, do evangelho? E Deus me trouxe a memória hoje aqui na oração. O Brainha pregando pela primeira vez, não sei se ele tinha 5, tem um DVD dele. Pregando sobre Davi, usou até o meu pai na parte da mensagem. Nós temos que correr o risco. Existem algumas coisas, pode ser eu, pode ser o Jair, pode ser o Alessandro, usando as nossas vidas para te incentivar a dar um passo de fé. Diz não. A maioria diz não, porque se sente incapazes. Você não entendeu, você é capaz, você só precisa entender e ouvir a voz de Deus, você precisa se arriscar. Nós temos que se arriscar. Nós temos que correr o risco. Por arriscar, eu já sofri demais, e eu sei que cada um de vocês também. Por arriscar, já tivemos algo grande, de repente voltamos à estaca zero. Por arriscar, começamos alguma célula e hoje elas não existem mais. E daí, vai parar? Não, vamos continuar. Qual foi a última vez que você arriscou? Em servir, em amar, em mostrar compaixão. Vencer sem correr risco não pode jamais. Vencer sem correr risco é triunfar sem glórias. Quem disse isso foi o Ayrton Senna. Vencer sem correr risco é triunfar sem glória. E ele morreu correndo risco. Não tem como triunfar sem correr risco. Não tem como o nome do Senhor se espalhar sem corrermos o risco. O erro mais caro da nossa vida é uma oportunidade perdida. Esse é um erro muito forte. Talvez você nunca mais terá a oportunidade que você teve hoje, ontem, ou algumas de trabalho, algumas de ser um empreendedor, de ser um grande líder, eu não sei. Talvez passou alguma oportunidade. Mas surgirão novas. Aproveite, porque talvez nós estamos desperdiçando algo muito raro da parte de Deus. A missão é possível, mas você terá que superar o medo do fracasso. O fracasso é o oposto do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. Quem já fracassou aqui? Cansou, né? Você parou, você continuou, porque o fracasso faz parte do sucesso. Faz parte, Amanda. Faz parte, Luciana. Então nós vamos ter que fracassar, João. Não tem como. Nós vamos ter que fracassar para poder aprender. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens fracassando, mulheres fracassando, nós vemos os discípulos. Só que eles aprenderam com o fracasso e tiveram sucesso, experiências
que marcaram a vida deles e marca a nossa vida hoje. Amém? Não existe projetos relevantes sem risco. O Evangelho chegou até nós em uma jornada de risco, perdas e morte. Lá em Atos 15, 26 diz assim: homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você correu o risco de ser humilhado, de tirar sarro de você, por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de você dizer, não a palavra crente, eu sou filho amado do meu Pai? Alguém te conhece como filho amado no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na rua onde você mora? Recuse-se a ficar para trás. Todo vitorioso guerreiro correu risco em suas batalhas. Fala para mim qual soldado que vai para uma batalha que não está correndo risco. Para você chegar aqui, você correu algum risco. Nós temos que aprender que a igreja irresistível, que ela corre risco, ela é diferenciada, porque existe muito risco que essa igreja vai correr. E isso aí é o que vai tornar ela em crescimento. Quanto maior o risco, mais crescimento. É muito importante você chegar em casa e começar a ouvir os riscos que você vai ter que começar a correr a partir de hoje. Você sabia que para casar você corre risco? Você sabia que um casamento corre risco todos os dias? Um líder corre o risco todos os dias. Uma mãe, um filho, um pai, um funcionário, corre o risco todos os dias. Nós estamos correndo risco. Às vezes correndo o risco errado. E por que nós não vamos aplicar isso e correr o risco dentro de uma vontade do Senhor? Qual que é a oração que eu tenho que fazer? Pai, qual que é o risco que eu tenho que correr? Fala comigo. Simples assim, simples assim. Não falou? Faça de novo. Não falou? Faz de novo. Enquanto você está orando, você está lendo a Bíblia. Mas pode ter certeza que você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém? A vida é maravilhosa se não tem medo dela. Quando vocês estabelecer seu plano de ação para correr risco com segurança, comece com uma firme atitude de fé. Eu quero ler aqui em 2 Reis 7:1, mas eu quero ler o versículo 6, o 33 de 2 Reis 6:33, diz assim: enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na parte de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Um vê a desgraça e o caos, o outro tem a resposta do céu. Amanhã vai mudar tudo, Ivone. Vocês não estão entendendo. Amanhã muda tudo na sua casa, na sua família. Amanhã muda tudo, porque entra a palavra no coração e a palavra atinge. A palavra atinge e ativa. A palavra atinge e ativa. A palavra traz vida no meio da morte. Só existe morte, só palavra desgraça é uma palavra infeliz. E aquele homem chegou pronunciando palavras de desgraça, de infelicidade, de caos. Por quê, Fabiano?
Havia um período de alguns anos, 3 anos aproximadamente, que eles estavam sacrificando os filhos, cortando. Vamos comer o seu filho hoje? Vamos. Cortou, eles fizeram um sopado. Está na Bíblia, na sua Bíblia. E comeram, a hora que chegou a parte do outro, rapou fora, não quis comer não. Fabiano, o que foi isso? O pecado, a destruição, a obstinação daquela geração. Como que está os nossos dias hoje? Nós precisamos acreditar na palavra. Amanhã, vamos colocar hoje, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Hoje Deus vai provocar algo violento dentro de mim, dentro de você. O que vai provocar? Fé. Nós vamos começar a acreditar em coisas que nós não acreditávamos mais. Nós vamos começar a acreditar nas pessoas. Nós vamos começar a acreditar nas famílias. Nós vamos começar a acreditar na nossa cidade. Nós vamos começar a acreditar que Deus vai fazer algo muito grande. A glória da última casa será maior do que a primeira. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Se essa palavra não muda o teu destino, nada mais vai mudar. Amém? Comece com a fé firme, atitude de fé. Eu vou ler na versão a mensagem 7:1, 2 Reis. Eliseu disse: ouçam o que o Eterno, ouçam o que diz o Eterno, a fome acabou. Amanhã, a esta hora, haverá comida em abundância. 1 medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata no mercado, na entrada de Samaria. Nós estamos falando de um homem que estava ouvindo de um profeta, aonde não tinha nada que comer. Pelo contrário, tinha um exército lá preparado para matar ele. Eles não podiam sair, eles não podiam se posicionar até ouvir a voz de Deus. Você não podia fazer nada até essa noite, porque hoje Deus está falando para você: eu vou fazer algo muito grande, eu vou te abençoar como nunca, eu vou te prosperar, eu vou levar você a um crescimento exponencial que você nunca imaginou viver, por meio da palavra que eu estou falando contigo nesta noite. Estava assim, mas a partir de hoje muda tudo. Comece com fé, amém? Que esta fé do profeta Eliseu seja sobre todos nós, para corrermos os riscos necessários. Compare o conceito de correr risco com... Eu quero que você imagine hoje como é que foi correr risco com o seu filho a dar os primeiros passos. Vem Betina, pequenininha. Ela corria o risco, sim ou não, de se machucar. O desequilíbrio, até que chegou um momento que vai e cai, levanta e pega nas coisas. Hoje está lá correndo sem parar, porque ela venceu o desequilíbrio. O passo de fé é como os passos de uma criança recém-nascida. É necessário para o crescimento, e o mesmo vale para a igreja. Opta por não correr risco, não cresce. A igreja que se arrisca entende que a fé é viva no chamado, não é para chegarmos a um destino de estabilidade, mas para percorrermos o caminho do crescimento e transformação constante. Para vivermos pela fé, precisamos estar dispostos a romper o equilíbrio da nossa vida. Existe muitas coisas equilibradas aí, não existe? Nós vamos ter que dar uma desequilibrada, correr o risco. Isso é para quem tem fé. Nós temos que começar a entender que os riscos fazem parte do crescimento. E principalmente você tem que entender que nós estamos falando de correr o risco dentro da vontade do Senhor. Amém? Amém? Eu vou ler aqui Hebreus 11, 1 e o 2 e o versículo 6, vocês conhecem. O fato essencial da existência é que está na confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver,
Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. O 6, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender a atos que o procuram, para atender aos que procuram. Se aproximar de Deus, romper a multidão que não quer Deus, desejar Deus, aproveitar ao máximo as oportunidades que nós estamos tendo hoje em vida, porque após a morte já era. Você está muito perto de Deus hoje. Se você abrir o coração e ser um pouco mais sensível, Ele está aí do teu lado agora. Se você abrir mais o coração, Ele está dentro de você agora. E se você abrir um pouco mais o coração, você está ouvindo Ele agora. Nós temos que se aproximar, amém? Amém? E para se arriscar, nós temos que ignorar os céticos de plantão. Pensa numa geração que vai se aproximar de você para desconstruir aquilo que Deus quer fazer. 2 Reis 7,2 está dizendo assim: o ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus: você espera que acreditamos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu respondeu: você mesmo o verá, mas não comerá nenhum bocado. Existe uma geração que não acredita naquilo que Deus tem para a nossa cidade. Existe uma geração que não acredita no projeto que Deus tem através dessa família, dessa comunidade. Infelizmente, são uma geração desse, vai ver, e esse camarada morreu pisoteado. Ele viu, ficou na beira da porta. Foi profetizado ontem. Foi ontem que a mensagem do profeta Eliseu falou. Está se cumprindo hoje. Passaram por cima dele. Eu quero que você entenda que você pode fazer parte daqueles que estão iniciando hoje, como eu, a viver um grande crescimento exponencial na cidade de Umuarama. Só que eu e você, nós vamos ter que se arriscar. Não tem como viver algo grande, explosivo, sem se arriscar. Eu estou falando se arriscar de verdade por uma causa, por algo que nós ouvimos. Algumas coisas você vai perder, algumas coisas vai embora, não tem problema não, depois Deus vai te restaurar tudinho. Mas não fica bravo não. Entenda o que Deus está fazendo. Amém? Os céticos estão de plantão ao seu lado. Isso não vai acontecer. Conversa fiada. Olha como que nós estamos. Estão matando criança, cara. E esse profeta vem falar: não tem nada aqui. Vai chover comida? Vai chover alimento? Está achando que nós vamos cair nessa conversa fiada? No outro dia, por causa que 4 leprosos romperam o medo e foram até o lugar, e Deus provocou uma confusão violenta naquele exército, se mataram, foram embora, e o negócio foi terrível. Deus tocou o terror na terra do inimigo, aonde estava tocando terror na terra do povo de Deus. A terra de Umuarama não é de Satanás. A terra de Umuarama é do povo de Deus. A terra de Umuarama mana leite e mel. A terra de Umuarama é do Senhor. O que eu e você estamos esperando para povoar o céu e saquear o inferno? Você não nasceu para evitar dificuldade. Você não nasceu para cumprir. Você nasceu para cumprir um propósito. Fala com essa pessoa que está do seu lado, talvez a partir de agora ela vai entender a dificuldade. Fala para ela: você nasceu não para
ficar oposto à dificuldade. Você está dentro dela. Você entra no meio do caos, no meio da dificuldade. Tem geração correndo, nós estamos dentro. Por quê, Fabiano? Porque quem tem propósito e um destino profético, ele vai para dentro da vontade do Senhor. Jesus estava no centro da vontade do Pai, Elisor. E ele entrou para dentro de um lugar chamado Calvário, o lugar da caveira. Eu estava lendo a Bíblia hoje falando, meu Deus, eles zombaram tanto, fizeram tanta coisa com Jesus que ele se cansou, cara. Eles se cansaram de humilhar, de maltratar Jesus. Os céticos de plantão. Arriscar é sempre um ato de disciplina, de amor, de serviço, de adoração, de obediência e de quem segue a Deus. Quem segue a Deus corre risco todo dia. Porque ele tem uma causa, ele tem um propósito. Ele tem uma palavra que está lá em Mateus 28, 18, 19. Ide! E espalhe o amor que está dentro de você. Esse amor sou eu. Que amor é esse? Jesus. Começa a ensinar, começa a batizar. Começa a mostrar para eles. Começa a correr risco. Tem uma geração que vai tentar te sufocar. Os céticos de plantão. Eles estão desde a geração de Adão e até hoje. Não para. E não vai parar na sua vida. Talvez você desistiu de alguma coisa por alguém, por uma palavra que veio ao seu coração e você está completamente desanimado, desorientado. E Deus está falando para você, não ouça. Começa a correr risco. Se reposiciona, se levanta. Começa a acreditar. Tem fé aí dentro. Amém? Rejeite todo o espírito de acomodação. 2 Reis 7, a parte 4. Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. O medo pode matar você antes mesmo de você falecer. Diga, o medo pode matar uma pessoa antes mesmo dela falecer. Tem muitas pessoas que você conhece que ela está morta, já está morta, e está viva, não tem projeto, não sonha mais com casamento, não tem alvo, perdeu a esperança, não consegue mais acreditar no ministério que ela exercia. Ela está viva, mas está morta. Todo dia vive, todo dia acorda, mas está morta. Se tiver alguém aqui nessa noite, eu quero te incentivar a ouvir a voz do Espírito Santo e abrir mão da acomodação. A acomodação ela é boa demais, mas ela destrói aquilo que Deus construiu lá no princípio na sua vida. Uma visão, uma mentalidade, comportamento, um amor por uma causa, hoje vazio. Por causa do que? Acomodação. Um espírito terrível que age hoje. A acomodação traz paralisia e muitos parados porque não conseguem mais acreditar nas pessoas. Se quisermos uma grande colheita amanhã, temos que espalhar toneladas de semente hoje. Em todo o solo dará fruto, portanto, não vamos querer guardar a semente. Estabelecemos como alvo uma grande colheita, então queremos arriscar muito esse ano. A gente conhece a parábola de lançar a semente, a terra, o lugar, só produziu um. Correu o risco, lançou a semente. Quantas sementes no ano de 2023 você tem lançado? Quantas famílias você tem lançado semente? A hora que chegar a colheita, 30, 60, 100 e não para mais, amém?
Vamos lançar a semente nesse ano. Vamos correr o risco. Vamos sair da acomodação. A nossa agenda está tão lotada que durante a semana nós não conseguimos parar. Nós estamos atarefados. Não tem espaço nem para orar mais. Não tem espaço nem para jejuar mais, Ivone. Não tem espaço. Não dá. A palavra acomodação gera desculpa. A palavra acomodação gera o quê? Bloqueio. Naquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida desconfortável nessa terra, porque nós seremos confortáveis no céu, amém? Uma vida desconfortável na terra, mas uma vida confortável ao lado do nosso Pai, ao lado de Jesus, sentado na mesa, junto com Abraão, amém? Avalie todas as possibilidades de risco, segundo a Reis 7, versículo 4, a parte B: vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Entre a fatalidade da morte, eles arriscaram na probabilidade da vida. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos aproveitar a vida que Deus tem nos dado? Bom, você pode dizer: eu quero aproveitar a vida. Eu quero aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Você é muito privilegiado, privilegiada. Aproveite ao máximo essa vida abençoada que Deus tem te dado, e honre Ele aonde você estiver. Espalhe aquilo que você tem recebido dele no lugar que você está. Se arrisque por essa causa. Corra risco de morte por essa causa. Deus, Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar. Deus vai começar a trazer direções para a sua vida. Amém? Amém? Existe risco que vai trazer dúvida, com certeza. Dentro da orientação do Senhor, do nosso Pai, com certeza. O Espírito Santo falou, vai trazer. Mas nós vamos começar a clamar e a estar na presença, e a meditar na palavra, e a jejuar, e a orar, e vai. E nessa pegada, e de repente você está lá vivendo. E de repente você vai falar: eu passei dúvidas. Eu passei momentos de pensar em parar, em desistir. Mas hoje eu vou contar algo. Aí você começa a contar o testemunho da sua família, que você não desistiu. Porque você viu a oportunidade da vida, você viu a possibilidade do Senhor mudar, do Senhor reverter. E você emagreceu por aquilo, não tem problema. Afinar por um propósito. O problema é engordar por causa de uma necessidade. A tua necessidade. Qual que é a probabilidade de você sair daqui hoje e se arriscar pela causa, pelo propósito, pelo seu chamado? Você sabia que você tem um chamado dentro de você? Você querendo aceitar ou não? Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus te chamou para viver a verdadeira vida, que é arriscar ao lado dele, todos os dias. Você sabe por que você está vivo hoje, abençoado? Porque Deus vai fazer algo muito grande. E essa semana, você vai viver algo que você nunca viveu. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo que você nunca teve. Você vai ouvir a voz dele como você nunca ouviu. Algo vai acontecer essa semana na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus vai te lembrar desta noite de domingo. Por quê, Fabiano? Porque Ele está te chamando para perto. E quando Ele chama para perto, Ele está te chamando para viver uma vida de risco ao lado dEle. Amém? Você pode dizer: Espírito Santo,
toma a minha vida, me enche. Amém? É Ele que vai fazer. A orientação vem, o Espírito Santo vai trabalhar, deixa Ele trabalhar. Não endureça seu coração, pelo amor de Deus. E eu começo a olhar e a lembrar da história de Jonathan e o seu escudeiro, e eles vão subir um morro muito complicado, e o exército está parado, o exército está sendo humilhado, e aquele Jonathan, ele decide pegar o escudeiro e arriscar a vida dele. Vamos lá. Saul, seu exército parado, estagnado, e Jonathan, o seu filho, sai escondido, não fala nada para ninguém, porque senão não ia deixar o seu pai, não ia autorizar, porque ele estava correndo risco. Nós, pais que estamos aqui, muitas vezes os nossos filhos querem fazer algo, e de repente nós proibimos, porque nós temos medo deles correr o risco. Ei, quantos riscos você correu? E o seu pai falou para você que ia dar errado, e deu tudo errado, mas você correu o risco. Quantas lições você tem hoje? Quantos riscos eu corri, a minha esposa falou não, e eu fui, quebrei a cara, mas aprendi, tem que aprender. Mas acontece de novo, às vezes acontece. Aprende, tira a lição. Ei, aquele Jonathan vai, e de repente ele começa a matar, e joga para o soldado, e o soldado começa a matar o seu escudeiro, e eles vão fazer o quê? Eles vão trazer uma motivação no exército que está estagnado, parado. Meu Deus, nós que estamos aqui, existe uma geração nessa cidade, infelizmente, muitas pessoas que estão paradas, desacreditadas, não acreditam em igreja, não acreditam em pastor, não acreditam em mais nada, viveu muitas decepções, só que você acredita, e nós vamos romper hoje. Você vai ser o Jonathan, o Espírito Santo é teu escudeiro, e você vai começar a andar nessa cidade de uma forma diferente. Existe espinho, existem lugares terríveis. Para o Joe e a família que está lá em Porã, comece a fazer isso. Para a Cela que está lá em Saltinho do Oeste, comece a fazer isso. Ele começou a fazer aquilo lá por causa da causa, por causa do amor à família dele, chamada Israel, o seu exército. E ele foi com o seu escudeiro, aonde nós somos capazes de ir por causa da causa do nosso Pai, por causa da nossa família que está lá fora. Você está achando que você tem uma família aqui dentro? Com certeza. Você está achando que você tem uma família genealógica? Com certeza. Mas nós temos uma família lá fora, perdida nas drogas, na prostituição, no homicídio, assassino. Nós temos aqui dentro ali, ó, cheinho de pedidos de oração que chegou da cadeia para nós. Alguém lá dentro acredita que verdadeiramente tem pessoas aqui orando? A pergunta é: nós estamos orando? Nós somos a resposta daquela geração de pessoas que estão lá dentro? Eu estou aqui dentro, mas eu amo a minha família. Vou te mostrar. Tem a foto que chegou. Essa é minha família. A única coisa que eu quero é estar lá com eles novamente. Aqui tem carta. Vamos analisar com o fórum. E a pessoa começa a escrever o nome dele e a solicitar uma ajuda. Que o Senhor levante o André, que está lá dentro. Alguns me dizem: você vai deixar essa pessoa na igreja, você não conhece. Não é nenhuma e nem duas. E ele veio para a igreja, e ele era do ministério da vassoura, aquele que organizava aqui, com tornozeleira no pé. Correu o risco, dentro da vontade do Senhor. Quando você corre isso dentro da vontade do Senhor, você começa a amar de uma forma que você não consegue compreender. E às vezes as pessoas que estão ao seu lado, à sua volta, elas não conseguem entender. Por quê? Porque essa causa é tua, meu querido e minha querida. O que Deus colocou dentro de você é para você. Hoje nós temos um casal muito abençoado que pediu para fazer parte desse ministério, está ali.
a irmã Antônia, o irmão Elisor. Vamos aplaudir eles. Amém. Eles que estão organizando aqui aos sábados. Amém. E é muito tremendo porque aquele que tem a motivação correta, que está se arriscando em servir, em estar aqui limpando, ele começa a ter uma mentalidade construtiva. Cada vez que nós chega tem algo diferente. Tem 2 vasinhos lá, foi eles que colocaram. Porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. E Deus começa a colocar a motivação correta. De verdade, qual foi a última vez que você correu o risco para servir o Senhor e para servir as pessoas? De verdade, o que está dentro do nosso coração? Rejeite o espírito de acomodação. Avalie as possibilidades de risco. Confie sempre na intervenção divina, amém? Diga confiar na intervenção divina. Vamos para a Bíblia? 2 Reis 7, do 5 ao 7. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalo e jumento, deixando o acampamento como estava. Vai chegar confusão no arraial do nosso adversário, amém? Vai chegar confusão aqui na cidade de Umuarama, aonde os inimigos, eles vão ficar aterrorizados com aquilo que Deus vai fazer. Deus vai provocar um espanto na nossa cidade, amém? Por quê, Fabiano? Porque um jovem, um casal, um líder, uma pessoa simples decidiu acreditar e correr o risco. Essa cidade, ela pode ser mudada e restaurada dentro dos princípios. Amém? Deus vai tocar terror nessa cidade, amém? Você é louco, Fabiano? Deus toca. O verdadeiro terror não é o diabo que toca. Quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei apaixonado. O verdadeiro terror vem de Deus contra o nosso inimigo. Deus não tem inimigo porque ninguém pode contra ele, mas nós temos. Deus está tocando terror, amém? A cidade de Umuarama está passando por um processo de cura, e eu e você fazemos parte daqueles que vão mudar essa história, amém? Como os olhos físicos, creia que o teu dia de boas novas vai chegar. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Com os olhos físicos constataram o que antes os olhos da fé já haviam contemplado. Entenda que você recebe para celebrar e repartir. Amém? Vamos colocar de pé? Diga: eu recebo para celebrar e para repartir. Amém? Você vai receber muito nesse ano. Você vai guardar. Mas você vai ter que repartir muito. Amém? Amém? Quando fala em repartir, o amém sai fraco, não sai? Você vai ter que repartir. Você vai ter que repartir. Jesus repartiu o céu conosco. Deus repartiu o seu Filho conosco. O que você vai repartir? Amém? Creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. 2 Reis 7,16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendida por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. 2 Coríntios 1:20, é muito violenta essa palavra. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Em tudo que Deus
prometeu para mim e para você, existe um sim. Amém? Qual é o risco que você tem tomado nesses últimos dias? Quando a gente olha para a história de Davi, nós vemos uma geração parada de exército, homens brutos. E Deus vai levantar um jovem, franzininho, mas que vai arriscar a vida por causa do nome do Senhor. Ele vai arriscar a vida. Você não consegue arriscar a tua vida pela causa do nosso Deus. Vamos sair daqui para arriscar de verdade. Vamos correr o risco de verdade. Nós vamos contra ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos, seu incircunciso. Nós vamos voltar com a tua cabeça na mão. Nós vamos voltar com um triunfo. O nome do Senhor vai se espalhar na nossa cidade. Porque Deus está levantando uma geração que verdadeiramente vai correr o risco por uma causa, por um propósito. Nós vamos sair daqui hoje completamente tomado pela presença do Espírito Santo. Ou nós vamos sair daqui reclamando daquilo que Ele começou a trazer direção para dentro do seu coração. Amanhã você pode reclamar do dia, dos problemas, da dificuldade. Ou amanhã você pode se levantar e falar: eu vou correr o risco e eu vou por meio dessa dificuldade, porque Deus tem algo melhor e maior para a minha vida, para a minha família. Deus tem algo muito grande na minha vida. Como que nós vamos sair daqui nesta noite? Preocupados, tomados pela dúvida, tomados pela crise, ou tomados pela presença do Espírito Santo. Talvez você não tenha o pão e nem o queijo na mão, mas você saiu da tua casa para vir aqui. Sabe para quê? Porque Deus está te dizendo que você é maior do que o gigante. Você é maior do que os seus problemas. Você é maior do que os problemas que você está vivendo na sua casa, no seu casamento. Você é maior que os problemas que está vivendo com os seus filhos. Você é maior do que os problemas financeiros. Você é maior do que os problemas espirituais. Ei, você pode ser pequeno hoje, mas você vai triunfar. Tu és fiel, nunca vais falhar. Rompa o medo nessa noite. Rompa o medo nesta noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente